Boa noite, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Coração de Autor. Meu nome é Ana Paula Borges e nós sempre estamos aqui nesse canal para falar sobre livros. Hoje, é o dia, do livro, então nada melhor do que voltar a fazer os meus vídeos falando sobre livros. Antes de mais nada, peço a vocês que deixem aquele like, se inscrevam, gente, aqui no canal e podem compartilhar bastante esse vídeo, tá bom? Para que ajude a gente no canal. Bem, gente, hoje, nós aqui estamos não para falar exatamente sobre livros, mas sobre como aguçar, como trabalhar, como trazer a vontade ou o amor da leitura, com as crianças, Como eu já falei a vocês aqui, eu sou professora também, e escritora. Então, eu vim trazer para vocês aqui algumas formas de vocês trabalharem essa questão de trazer a vontade das crianças de lerem, tá? Não é, gente, ensinar a ler, mas ensinar a gostar de ler. Primeiro, todo exemplo em casa é o que conta mais. Como um pai ou uma mãe vai querer que o filho leia, como um pai ou uma mãe vai querer fazer propaganda de um filho que é ótimo leitor, que gosta de leitura, se eles não são exemplo para esse filho. O meu caso, eu gosto muito de escrever, mas eu tinha uma mãe que, apesar de pobre, mas sempre quando ela tinha um dinheirinho sobrando, ela comprava um livro. Ela amava aqueles livros de Agatha Christie e Sidney Sheldon. Eu lembro claramente como hoje. Entre outras literaturas também e outros tipos de livros, que nos ajudaram muito, inclusive com trabalhos escolares. Então, minha mãe tinha de dicionários da língua portuguesa, língua inglesa, enciclopédias de medicina. Então, lá em casa tinham, sim, muitos e muitos livros. Às vezes a gente não tinha nem onde colocar tanto livro. Mas minha mãe arrumava uma caixa, um jeitinho de sempre acomodar todos eles. Então, assim, eu tive um incentivo de leitura porque eu tinha uma pessoa em casa que ela devorava livros. Então, o primeiro ponto é o exemplo, tá bom? Segundo, verifique se o seu filho ou a sua criança não tem, gente, problemas na visão. Porque, assim, eu lembro que eu não gostava muito de ler na infância, porque eu sentia muito sono quando eu lia, Eu sentia dores de cabeça quando eu lia. E, às vezes, a gente acha que a criança que é preguiçosa, mas ela não vai ter prazer de ler se quando ela vai tentar ler algum livro, alguma coisa, ela tem desconforto, ela se sente mal. E quando a gente tem problema na visão, às vezes você fica enjoado, você fica com dor de cabeça e você também tem sono, tá? Nem sempre é manha da criança para não ler. Isso daí a gente deve estudar direitinho. Sanando isso daí, não chegue para a criança e dê a ela o livro da escola para ler, como leitura de leite, para ela se divertir com aquilo. Porque a criança não vai se divertir. Se ela vê aquilo ali como uma obrigação, ela não vai se divertir exatamente com aquilo, Então, inicie a leitura com alguma coisa que ela goste. Seja com revistas em quadrinhos, que eu amava a Turma da Mônica. Eu não gostava tanto das de Tio Patinhas, mas eu já gostava muito da Turma da Mônica. Então, eu devorava os gibizinhos da Turma da Mônica, tá? Ou então, a criança gosta daqueles livros de historinha. Se a criança não sabe ler, comece você a ler para o seu filho, Mostre para ela as imagens, porque primeiro a criança ela não gosta de muito texto e nem cabe muito texto para a criança, Vocês devem apresentar aqueles livros em que tem mais imagens, para que a criança comece a se familiarizar com livros, ok? Eu tenho uma pequena aqui em casa, de 2 anos, que antes dela nascer, eu já tinha comprado um conjunto, um livro, que ele vem um conjunto de histórias infantis da Disney. Então, eu sei que agora, com 2 anos, a minha filha não lê, é evidente, não é prodígio.
E eu também ainda não parei para ler para ela. Por quê? Porque ela ainda está naquela fase do tentar tocar, né? E assim, rasgar e sentir o papel. Então, eu não sou louca de deixar minha filha rasgar um livrinho que eu comprei com tanto carinho para ela, né? Então, assim, quando a criança tiver idade, apresente para ela os livrinhos que interessem a ela. Livrinhos de historinhas que ela aprecia na TV. E depois vocês vão acrescentando aos pouquinhos os gibis, ou os livros que tem um textinho um pouquinho maior, menos imagem, e por aí vai. E depois que a criança já tiver um entendimento, você então traz para ela a necessidade de leitura, né? Que tudo a gente precisa ler, precisa compreender o que leu. Peça para o seu filho recontar a história que ele leu para você. Deixa ele trabalhar e ele sentir prazer no que ele está fazendo. Não tente você impor o que a criança deve ler, tá? Então, assim, peça para o seu filho ler alguma coisa, mesmo com aquela desculpinha curta. Poxa, lê aí para ajudar sua mãe. Vamos fazer uma receita, lê a receita para mim, né? Quando ganhar um jogo, poxa, vamos ler aqui juntos as regrinhas desse jogo. É assim que a gente trabalha. Trabalha na escola, mas a família tem um papel muito importante para desenvolver esse amor à leitura. E com o tempo, claro, a criança crescendo, deixando de ser criança, ela vai entender que existe sim, né, outras formas, outros tipos, né, de textos. Desculpa, meu celular tá alto. Então, assim, outros tipos de texto que vai, gente, facilitar essa criança a ter uma visão de mundo muito mais ampliada. E a criança tem que saber que também virão aqueles textos que serão textos de responsabilidades, como os livros da escola, né? Informações para que eles façam um teste, entre outros livros que vocês vão apresentando aos pouquinhos. Agora, deixe a criança ter a vontade de ler. Por quê? Tem muitos pais que querem mais, gente, tipo, se amostrar. Ah, o meu filho lê Machado de Assis. Machado de Assis não é uma linguagem, não tem uma linguagem que é atrativa para crianças. Até para adultos já é complicado, imagine para crianças, né? Ah, eu vou pegar uma literatura de cordel. A criança tem que entender que existe sim literaturas de cultura popular que são maravilhosas, mas assim, escolha então um cordel mais tranquilo para apresentar para o seu filho. Porque se a linguagem for muito rebuscada, a criança vai detestar. Aí você vai ser ocupado pelo seu filho não desenvolver um gosto, né, literário, né, que é tão importante, que fala sobre a cultura popular brasileira, principalmente do Nordeste, entre outras. Deixa a criança escrever uma música que ela goste, ela vai ali ter contato com textos e, consequentemente, contato com livros, tá bom? Então, assim, sempre vá aos pouquinhos colocando no universo da criança textos de uma forma prazerosa, não de uma forma que você vá se jogar confete, porque tem um filho, né, que lê livros e mais livros e às vezes a criança está sendo forçada. Nada forçado, principalmente com criança, a gente dá certo, tá bom? Desde já eu agradeço e como hoje é o dia do livro, eu vou mostrar para vocês os livros que eu publiquei, tá bom? Tem 2 rios, que vocês já vêem em outros vídeos aqui, eu fazer propaganda dele. Escrevi em 2019, lancei em 2020. Tem aqui Esperança, Sonho e Ilusão. Eu planejei esse livro em 92, comecei a escrever em 95, terminei em 97. Mas só publiquei em 2020 também. E por último, eu tenho aqui Você para Sempre Meu Destino, que foi meu último lançamento. Tá? Eu publiquei esse ano, escrevi esse ano e publiquei esse ano de 2021, tá? Então, gente, eles estão à venda aí em diversas plataformas, só são vendidos na forma online, tá? E como hoje é o dia do livro, incentive, leia muito, porque o livro é aquela viagem que você faz e não te prejudica, tá bom? Desde já agradeço, um beijo a todos vocês.